Olá, olá! Vamos começar a nossa semana sobre os ovários, falando de ovários, né? A escolha de vocês foi por a gente falar em ovários policísticos, mas a gente precisa falar um pouquinho sobre os ovários antes de falar em ovário policístico. Nós temos dois ovários, né? Um de cada lado do nosso útero, um relacionado com cada uma das nossas trompas uterinas. Eles são órgãos pequenos em relação ao útero, né? Esse é o útero, aqui estão os ovários. Tem mais ou menos 3 centímetros de diâmetro, mais ou menos, os ovários, na média, né? E eles têm uma função muito importante no corpo das mulheres, que é produzir hormônios que nos dão as características femininas. Então, quando o cérebro da gente entende que a gente já cumpriu a etapa da infância e o nosso corpo já está pronto para começar a ser, a ciclar, a ser sexualmente ativo, a gestar, vamos dizer assim, inicia-se um processo muito rudimentar de estímulo à produção de hormônio pelos ovários, e isso vai se desenrolando ao longo de anos. Então não é assim, eu tive a minha primeira menstruação, eu já tô com ovários maduros e eles já estão ok. Começa um processo de estimulação ovariana numa idade que aí varia de cada mulher, mas vamos dizer que numa média ali por volta dos 10, entre os 8 e os 10 anos inicia um certo estímulo, e aí através do estímulo hormonal os ovários começam lentamente a produzir hormônios, e então as mamas começam a se desenvolver e depois vem a nossa primeira menstruação. Até que a gente chegue a ter a nossa capacidade reprodutiva total ou real, absoluta, leva tempo, leva alguns anos para que esses órgãos, os ovários e que todos os nossos órgãos reprodutivos estejam aptos a gente levar a cabo uma gestação. É por isso que quando as mulheres engravidam muito jovens, são gravidezes de risco, porque em tese o corpo não está pronto 100% ainda para levar uma gestação até o final. Então são gravidezes que precisam ser acompanhadas com um olhar muito mais atento, né? Mas os ovários, eles têm como função primordial produzir hormônios sexuais femininos, principalmente a progesterona e o estrogênio, que são os hormônios que vão fazer a demarcação do nosso ciclo menstrual. Eles marcam as fases do nosso ciclo menstrual, juntamente com hormônios que são produzidos dentro do nosso cérebro, em glândulas que estão aqui dentro. Então, existe uma glândula mestra, que é o hipotálamo, que manda mensagens para a hipófise, que está um pouco abaixo, e a hipófise é responsável por mandar mensagens ao nosso ovário. Então, existe uma conversa entre todas essas glândulas que vai fazer com que o nosso ciclo menstrual funcione a partir da nossa primeira menstruação. E os grandes responsáveis por essa marcação hormonal, desde que a hipófise consiga e o hipotálamo consigam se comunicar com os ovários, são os ovários. São os ovários que vão produzir, então, primordialmente estrogênio e progesterona para fazer a demarcação do nosso ciclo. Uma coisa interessante sobre os nossos ovários é pensar que quando a nossa mãe estava na barriga da nossa avó, vamos voltar lá atrás, quando a nossa mãe estava na barriga da nossa avó, os ovários da nossa mãe estavam sendo formados e os folículos ovarianos, esses folículos que são formados dentro do ovário, estavam sendo formados também. Portanto, o folículo que um dia virou um óvulo no ovário da minha mãe e que encontrou um espermatozoide do meu pai e virei eu, já estava sendo formado lá na barriga da minha avó. Portanto, os nossos folículos e os nossos ovários e os nossos órgãos como um todo carregam a ancestralidade e carregam toda a questão epigenética que tem a ver com o ambiente ao nosso redor, desde o comportamento da nossa avó. Por isso é tão importante que a gente observe sempre a história de vida das pessoas para entender dentro de cada patologia o que tem de incidência ou de importância, ou o que vai nos ajudar a ajudar as pessoas que precisam compreender melhor os problemas, os sintomas ou as doenças que elas têm, certo? Então, ovários são esses órgãos pequenininhos que estão aqui, que produzem primordialmente a partir do estímulo de glândulas no cérebro, estrogênio e progesterona, e que vão então demarcar aí as nuances do nosso ciclo menstrual, certo? No próximo vídeo a gente entra então na parte dos problemas que o ovário pode vir a ter, certo?